Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí do dono da bola, né? Onde Neto ficou bastante revoltado aí, né? Ficou pistola ao vivo depois do Corinthians perder mais um jogo. Então nesse vídeo aqui vai ter uma reação sobre esse vídeo e também vamos falar sobre o Flamengo também que enfrenta o Bolívar, né? Na altitude, um jogo pela Libertadores. Então assiste até o final, que vai comentar aí, né? No começo sobre o Corinthians, né? Pra gente revoltado, depois vai falar sobre o Flamengo nesse vídeo ainda. Então assiste até o final e não perca nada. Então, sem mais relações, fica agora aí com o vídeo. O Jean Carlos, nós que colocamos, ele que tem que pedir para sair. Mas que coisa é essa? Cadê o analista de jogos? Cadê o auxiliar? Os auxiliares? Cadê o treinador? Cadê o Cifute? Cadê, para não falar outra coisa? Pô, cadê o psicólogo? Não tem uma psicóloga aí no Corinthians? Será que você não percebeu que o Cássio está acima do normal, de estresse? É só ver a entrevista dele ontem. É só observar. Parabéns aí ao André Galvão. Parabéns ao SBT. E parabéns ao Cássio. Porque se ele não fala, a gente fala que não fala. Aí se ele fala o que ele está sentindo, aí a gente critica, porque ele também não se... Como que ele não se responsabiliza? Quem se responsabilizou ontem? 7 jogadores do time do Argentino Júnior, que é um timeco, 7 jogadores não jogaram como titular. Mas o Antônio Oliveira não sabia disso? O Antônio Oliveira continua com o Fausto Vera. O Antônio Oliveira continua com o Fagner. Aí não sabe se o Mateuzinho joga. E aí, não é esse o problema. O problema é que os donos da bola falam há quase 5 anos, há 10 anos. Foi o problema que o caos que foi deixado. Olha o caos que foi deixado. Sem dinheiro, 11 meses sem pagar, dinheiro para dar com pau, é fazer negócio de colchão, é não mostrar a verdade na hora que tem que mostrar. Eu estava lendo agora, o Herói, que é o meu advogado, um dos caras mais maravilhosos que eu conheço da minha vida, e ele foi o único cara contra a Tausa. Alguém da imprensa fala da Tausa? Flamengo em campo na altitude de La Paz contra o Bolívar pela Libertadores. Como a gente antecipou ontem, o time vai ser quase todo formado por reservas. Cadê? O jogo de hoje virou um desafio a mais para o rubro-negro. Isso porque terá que encarar a altitude e não terá 9 jogadores titulares, entre os que serão poupados e atletas com problemas físicos. Apenas 3 atletas vão ser mantidos no time inicial. A delegação treinou ontem e já viajou para Santa Cruz de la Sierra, mas só chegará em La Paz, cidade onde acontece o duelo, menos de 2 horas antes do jogo, para tentar diminuir os efeitos da altitude. A nossa estratégia de chegar na hora do jogo é para você evitar o que nós chamamos de mal agudo da montanha. Quando você põe o pé nessa alta altitude, na hora você começa a ficar ofegante, a hiperventilar. Com 4 pontos, o Flamengo é o segundo colocado do Grupo E, justamente atrás do Bolívar, com 6. O rubro-negro está invicto na competição e também na temporada. Em 22 jogos, com 15 vitórias, 7 empates, 39 gols marcados e apenas 5 sofridos. Mas fora de casa, o Fla tem uma marca negativa. Se não vencer o Bolívar, o time carioca igualará sua maior sequência de jogos sem vitórias como visitante na competição. Até agora, tem um jejum de 5 partidas sem vencer. A maior sequência negativa aconteceu anteriormente nas edições de 2012 e 2014. Todos nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil, com altitude, com todas as diversidades, mas a gente vai lá em busca da vitória, com o nosso plano de jogo, com a nossa estratégia bem implantada da melhor maneira possível, porque esse é o nosso objetivo. E olha, sobe o drone porque tem informações de mais mudanças no Flamengo de agora. O que aconteceu, Vini Casagrande? Pois é, quando eu estava a caminho do SBT, acabei de receber uma informação e o Tite, por estratégia tática, tá bom? Não é nada físico, não, estratégia tática. Ele vai mudar a formação tática do Flamengo. Ele vai colocar 3 zagueiros para esse duelo, vai preencher o meio de campo e só terá um atacante. Lembra que ontem eu mencionei aqui que o Lohan havia treinado como titular? Lembro. Uma espécie de falso 9. O Lohan acaba saindo do time e entra o Fabrício Bruno ali. E aí ele vai ter Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Davi Luiz, 3 zagueiros.
jogadores no meio de campo. Na verdade, o Wesley fazendo a ala direita, o Vinha fazendo a ala esquerda. Aí tem Igor Jesus, Gerson, Vitor Hugo e De La Cruz. E o Bruno Henrique como o único atacante para esse duelo. E por que ele está fazendo isso? Antes que você me pergunte. Ele entende na cabeça Mas dele... você sabe que eu tenho que perguntar, que eu sou paga para isso. Me pergunta, então. Ô, Venê, por que ele está fazendo isso? Então, na cabeça do Tite, qual é a estratégia dele tática? Ele quer preencher o setor defensivo e o meio de campo e tentar fazer com que o Bolívar não acelere o jogo. Porque a estratégia dos times que jogam lá na altitude, tentam pegar o adversário, o que é? Acelerando o jogo e, com isso, aumentando mais a intensidade física e, obviamente, prejudicando a parte física dos atletas que vão sentir a altitude. Então, a ideia do Tite é desacelerar o jogo, prender mais a bola, tanto no setor defensivo quanto no meio de campo, e fazer com que os atletas do Flamengo não sintam tanto esse efeito da altitude. Eu acho uma estratégia extremamente correta, Fernanda. Eu sempre falo isso por aqui e sempre relembro, como eu sou o maior hate de altitude, você sabe disso, né? Eu não gosto, eu acho um absurdo, mas enfim. A blitz dos 15 primeiros minutos na altitude, ela é normal e ela é feita como uma estratégia mesmo para os times que são mandantes. Então a gente vê em jogos na altitude, os donos da casa, nos 15, 20 primeiros minutos, eles vêm em cima do adversário, porque é um momento em que o jogador que não está acostumado com o peso que a bola tem, que fica diferente na altitude, com o jeito que ela corre, o jeito que a bola domina, o efeito que dá na bola quando você chuta, tudo fica diferente para o goleiro e para o jogador. E eles precisam de uns minutos para entender e depois você vê que o jogo vai dando uma melhorada. A gente vê muitos erros de passe dos visitantes na altitude e é uma estratégia que eles fazem para pegar você no pulo mesmo. E é uma boa estratégia do Tite tentar defensivamente segurar essa blitz, né? Porque no pulmão fica difícil, né? Exatamente, não tem jeito. O Fábio, preparador físico do Flamengo, na última entrevista coletiva, a pedido do Tite, ele falou sobre a altitude. E o Fábio ele já deixou muito claro ali, muito nítido, no bom português. Não tem jeito. A performance dos atletas, a performance será afetada. O nosso trabalho aqui é tentar minimizar o problema. Como que minimiza o problema? Fazendo a estratégia chegando em cima da hora do jogo, mudando o esquema tático, aí você pensa num esquema diferente para você segurar mais a bola, evitar aquela correria. Faz parte, eu acho que o técnico e a comissão técnica, eles têm que trabalhar para minimizar o problema. Agora, se vai conseguir ou não, é uma outra história. A gente sabe que é muito difícil jogar numa altitude de 4.000 metros. O torcedor do Flamengo vai se recordar aqui, Flamengo e Real Potosí. Cara, nesse jogo, muitos jogadores passaram muito mal. Lembro do Renato Augusto, do volante Cleiton. Enfim, é uma altitude que pesa muito. Não tem jeito. Na minha opinião, embora o Tite coloque os melhores jogadores na questão física, se conseguir um empate lá diante do contexto, diante do cenário, já é para o torcedor rubro-negro comemorar. Mas matematicamente fica complicada a situação no empate, hein, Venê? Fica complicado. Não complicado o que eu tô falando para se classificar, não, tá? Eu tô falando para assumir a liderança do grupo. Exatamente. Mas olha só, Fernandinha, não tem jeito. Em certos momentos, eu ontem comentei aqui que por estratégia, pelo menos na minha opinião, foi uma estratégia errada. Poderia ter poupado em outras partidas. Mas a estratégia do Flamengo foi essa. Feito. Beleza. Então, eu correr atrás do resultado, quem sabe consegue até uma vitória, a gente está falando aqui, pode conseguir uma vitória. O time do Flamengo que vai entrar em campo tem totais condições de vencer a partida. Tanto é que o elenco ele foi montado para isso, para esses momentos. Agora, se vai conseguir a vitória? Difícil. Agora, supondo que consiga o empate, nada faz com que a gente pense assim, meu Deus, agora já era, não tem mais a possibilidade de ser líder. Pode conseguir, tem ainda o restante da fase de grupos. Fica muito complicado? Muito complicado. Mas não tem jeito diante do cenário aí, é o que o Flamengo tem que fazer. Vou ficar em pé um pouquinho para facilitar a vida do Cris. Tá bom. E do pessoal, né, Anderson? É bem melhor, né? Porque para o corte aqui da 3 fica mais difícil para vocês. Segundo informações do Venê, o Tite vai com 3 zagueiros contra o Bolívar. Você, aí de casa, você acha que retranca não dá certo? Estratégia para altitude, a segunda opção, e vai jogar pelo empate, é a terceira opção. Eu não sei se ele pensa em jogar pelo empate, Venê, mas eu acho que ele pensa... Eu acho que passou uma leitura, e eu falei isso aqui quando foi o sorteio da Libertadores, que o maior adversário do Flamengo nessa Libertadores seria a altitude. Sim. Porque o Flamengo pegou 2 times com altitude, né? Já é ruim pegar um. O Flamengo pegou 2 jogos com altitude. E aí, Venê Casagrande, esse sendo o maior adversário, ele tem que jogar contra o seu maior adversário. Talvez, eu não penso nem que ele faça essa escolha para, entre aspas, poupar.
Eu acho que ele faz essa escolha porque ele pensa, eu vou gastar o meu cartucho e na hora da altitude o troço não funciona do jeito que eu esperava. Você não acha que pode ser por aí também? Claro que pode. Pode ser. Alguns jogadores, assim, o jogador que entrar em campo é porque ele mostrou que fisicamente ele tem condições de jogo. Isso não necessariamente quer dizer que ele vai ter um bom desempenho na parte física durante a partida. Mas você sabe que dá pra perceber, porque assim, se o jogador já foi pra altitude, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o Tietê. O Tietê é um cara que parece que ele não sente muita altitude. É um cara experiente, já jogou, a gente já viu vários jogos do Tietê na altitude, e ele é um cara que realmente não é um jogador que sente. Como eu disse, o Janderson do Botafogo. Mas isso depende do momento, Fernandinha. Segundo a equipe também, fisiológica. com certeza. Tanto é que mas também o goleiro Everton do Palmeiras, ele deu uma entrevista dizendo que os jogadores do Palmeiras, se preparando já para jogo na altitude, estavam tomando um suplemento diferente há 10 dias. Sim. Porque, eventualmente, pode sentir. O Tietê, que você bem mencionou, em algumas partidas, não sentiu. Mas quem te garante que no próximo jogo na altitude ele não vai sentir? Mas isso mas isso aí também é uma partida normal, fora de altitude. Mas eu tô falando que há uma tendência de que alguns jogadores sintam menos do que os outros. Sim, claro. E aí é uma questão fisiológica. Física, exatamente. Por exemplo, o Alan nem viajou por conta disso. Porque foi um bom exemplo que o Flamengo deu. É o traço falciforme, É um traço ali que ele mostrou, cara, não tem condições de jogo. Nem adianta botar no banco de reservas. Correto. Acho que tá certo o Flamengo fazer isso. Se o jogador não tem condições de jogo na altitude, e não é culpa do Alan. Ele é um ser humano. Não, mas isso no caso dele é uma questão genética dele. Perfeito. Ele nasceu com isso e a questão da oxigenação dele fica mais difícil naturalmente. Imagina na altitude, já se entende que ele é um jogador que lá não vai conseguir render tanto fisicamente. E, Fernandinha, para esse jogo, não é só a altitude. É porque se a gente parar e analisar a logística é cansativa demais. Sim. Os jogadores vão pegar um avião daqui a pouco. Eles estão em Santa Cruz de la Sierra, eles vão pegar um avião daqui a pouco a caminho de La Paz. Imagina você viajar e logo depois jogar numa altitude de quase 4.000 metros. Gente, é assim, desgasta muito fisicamente falando. E não tem jeito, os próximos jogos do Flamengo serão super cansativos. O próximo jogo do Flamengo, depois da altitude, é contra o Botafogo, 11 horas da manhã. Pode estar um calor absurdo no Rio de Janeiro. Fisicamente, desgasta também. Não, e um clássico regional é sempre mais quente, né? Pois é. O enredo da partida. O fogo, né? Incendeia. Põe aí o grupo. Põe o grupo do Flamengo aqui na tela, o grupo da Libertadores, Venê, vamos olhar aí. Vamos lá. A gente botou um pouquinho ontem, mas passamos rápido. O Bolívar está em primeiro lugar com 6 pontos, o Flamengo em segundo com 4 pontos, o Milionários em terceiro com 1 pontinho e o Palestino ainda não pontuou com 4 pontos. Então a gente está falando aí hoje, Venê Casagrande, de um confronto direto, né? Pois é. Por isso que eu faço a leitura de que não tá poupando porque tá poupando. Não. Eu acho que se não fosse um jogo em altitude, naturalmente o Flamengo ia com força máxima, né? Eu acho que aí existiu uma estratégia física, pensando talvez nos desafios da altitude, Venê Casagrande. Não, pois é, eu acho que se fosse um jogo teoricamente a nível do mar, o Tite botaria mais jogadores, eu não tenho dúvidas disso. O grande problema é quando você poupa e alguns jogadores não viajam, o time que vai começar a partida não é um time ruim, repito, é um time que tem totais condições de vencer o Bolívar lá, embora tenha altitude. O problema é no segundo tempo, quando algum jogador cansar. O banco de reserva do Flamengo hoje vai estar recheado de jogadores da categoria sub-20, jogadores jovens. Então a minha preocupação não é nem no início do jogo, é no decorrer da partida e ali no fim da partida. Mas, repito, difícil, obstáculo muito grande para a equipe do Tite, mas tem condições sim de vencer esse duelo. Você então não partiria para o sacrifício por ser um confronto desse direto, né? Tipo, nesse jogo ai gente, olha, problema, vambora com tudo, força máxima, por mais que um De La Cruz não seja um De La Cruz, um Arrascaeta não seja um Arrascaeta, mas eles mesmo na altitude são jogadores com qualidade, vamos com tudo, porque é um confronto direto, né, Vini? Você não pensa desse jeito, de jeito nenhum para essa partida. Eu não penso, repito, eu vou ser coerente, eu acho que poupar não é o grande problema. O grande problema, na minha opinião, foi o planejamento do Flamengo estar poupando em jogos que, na minha visão, são jogos super decisivos. Um no Campeonato Brasileiro e o outro na Libertadores. Acho que poderia ter poupado anteriormente. Mas foi a estratégia do Tite. Um exemplo, um jogador, se eu pudesse fazer um questionamento hoje ao Tite, seria: por que o Pedro foi poupado contra o Palmeiras 45 minutos e poupado agora da viagem contra o Bolívar pela Libertadores? Se já sabia que ele não iria nem viajar. Então botasse o Pedro contra o Palmeiras 90 minutos. Porque se ele entrou em campo 45 minutos, ele tinha condições de jogo. Ao menos iniciar o duelo. Ele poderia ter iniciado com o Pedro. E depois você botava o Carlinhos. Mas não. A estratégia, na minha visão, foi errada.
O Big Boss quer que eu lembre isso. O quê? Pra você. Eu já falei, você já respondeu, mas ele quer que eu lembre. Põe na tela. Vene, mas se acontecer alguma coisa hoje, olha, o Bolívar vai disparar de uma forma incrível, vai a 9 pontos. Pois é, por isso que eu falo que o planejamento foi errado. Isso aí é um erro da comissão técnica junto com a diretoria. Eu teria feito um planejamento diferente. Eu teria poupado contra o Nova Iguaçu, por exemplo. Teria poupado contra o São Paulo, por exemplo, que são adversários teoricamente mais fáceis que Palmeiras e Bolívar. Eu acho que nesse duelo, por ser um confronto direto, os jogadores tinham que ter condições para entrar em campo. Você monta um elenco milionário, faz um investimento absurdo e não tem os seus principais jogadores num jogo extremamente importante na fase de grupos da Libertadores? Já já a gente tem sonora do Renato Augusto sobre essa questão dos meninos afastados no Fluminense. Marques, boa tarde, parabéns pelo camarim. E antes dos jogos é acupuntura, pra ele ficar relaxado. Isso. Ai. No máximo Pilates, Elias, no máximo Pilates. Meu Boa irmão... tarde, meu querido Eduardo Menezes. A Copa do Mundo do Catar te fez mal, meu caro Eduardo Menezes. Você veio com um gás extra. Meu confrade Pedro Ivo. Disso acaba, Pedro Ivo, confia em mim. Um abraço ao presidente. Você tem que ter seriedade no programa de hoje, porque o presidente está na mesa, gente. É uma autoridade. Isso. Né? Um homem que presidiu durante 3 décadas a cobertura da seleção brasileira. Não é qualquer um, não. Um abraço ao Bubu e seus palpites, certeiros. Aqui, Nilton Santos. Logo mais estará em campo o Botafogo jogando o jogo da vida da Libertadores contra a equipe do Universitário, às 7 da noite, transmissão aqui da ESPN. Isso. E mais tarde, 9h30 da noite, tem o Flamengo em La Paz contra o Bolívar. O Flamengo com o time quase todo reserva. Vamos começar por qual deles, meu caro Eduardo de Menezes? Esse pelo Flamengo, que já está no nosso telão aqui com o técnico Tite. O Flamengo vai enfrentar o Bolívar com alguns desfalques, pouquíssimos desfalques, quase nada de desfalques, né? Se a gente for considerar desfalque mesmo, são os 3 que estão vetados pelo departamento médico, né? O Cebolinha, o Alan e o Léo Pereira. Os outros a gente coloca no pacote da preservação, que tem a ver com aquele discurso constante do Tite, né? Reforçado pelos demais componentes da comissão técnica do Flamengo, de que não há a capacidade de se conquistar as 3 competições e que é preciso ter todo mundo inteiro nos momentos mais agudos da temporada. Então as rotações, como o Tite chama, elas vão acontecer em jogos que o Flamengo entende que pode fazer isso. Por exemplo, o jogo de hoje contra o Bolívar na Paz. Em condições normais de temperatura e pressão, já é um jogo que com o time titular, o Flamengo pode ter problemas. Afinal de contas, não é só a altitude. O Bolívar é um bom time, o técnico Flávio Rabato faz um trabalho muito bom, uma equipe que joga no esquema 3-4-1-2, um futebol muito bem posicionado, um futebol de qualidade. Então, acho que o Flamengo vai ter problemas para o jogo, teria já com o time titular, com o time completo. Hoje, com o time alternativo, teoricamente, facilita ainda mais a vida para o time boliviano. Mas era o jogo que o Tite entendia dentre os 6 da fase classificatória que poderia fazer essa preservação. Então não vão jogar hoje o Varela, o Fabrício Bruno, o Léo Pereira, que já está vetado pelo departamento médico, também não joga o Ayrton Lucas, não joga o Pulgar, não joga o Arrascaeta, não joga o Pedro. Com isso, como o Flamengo não tem o outro centroavante, o Carlinhos não está em condições, vai jogar com uma mudança tática significativa. Provavelmente será o 4-4-2. E os amigos vão se lembrar que era a ideia do Tite lá atrás, quando estabeleceu o Flamengo com muita gente no meio-campo. Começou a temporada com Pulgar, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta. Ele queria contemplar essa valoração técnica do meio-campo. Mas o campo falou mais alto e Luiz Araújo ganhou uma posição e o Gerson teve aquele problema renal, saiu do time e não voltou à titularidade. Então hoje vai ser de novo o Flamengo no 4-4-2. Com o Bruno Henrique de um lado, o Lohan do outro, o meio-campo com o Igor Jesus, o Gerson, o De La Cruz e o Vitor Hugo, e a linha defensiva com, além do Rossi, o Wesley, o Léo Ortiz, o Davi Luiz e o Vinha. É um Flamengo bem alterado, inclusive no esquema tático, provavelmente jogando pelo erro essa noite lá em La Paz. Então é isso, galera, chegando mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí sobre a escalação do Flamengo, né? Temos aí informações exclusivas aí, né? Essa escalação aí que tá aí vai ter uma mudança, né? Vimos aí que vai ser uma trinca de 3 zagueiros, isso mesmo, né? Tite vai colocar Davi Luiz, Fabrício Bruno e Léo Ortiz, né?
Aí vai vir o Wesley e Vina nas laterais, né? Igor Jesus, Gerson e Dela Cruz. E Bruno Henrique como a referência lá na frente, né? Então vai ser aí a referência do Flamengo, né? Visto que Lohan não vai ficar de titular, vai entrar provavelmente no segundo tempo, né? Aproveitar que ele é jovem, jogador novo aí. Pode entrar no segundo tempo, jogadores cansados e fazer a diferença, né? Então, com certeza aí o Flamengo tá pensando nisso, tá fazendo aí uma preparação ótima para que o Flamengo venha com resultado positivo lá, né? O empate eu acredito que seja muito bom pro Flamengo, visto que vai enfrentar aí no Bolívar, no Maracanã, e pode vencer, e dependendo do saldo aí, o Flamengo pode passar a liderança aí e conseguir ficar no pote 1. Então, essas são as mudanças aí que Tite fez aí no Flamengo, né? Você entra de acordo com isso? Comente pra gente aqui sua opinião, né? Muitos estão criticando aí Tite sobre a opção de Davi Luiz, né? Davi Luiz sempre que entra, não entra tão bem. Então ele está sendo muito criticado pela torcida e pode agora entrar como titular, né? Vamos ver se ele vai fazer valer a pena aí, visto que ele não vem sendo utilizado pelo técnico Tite e vem sempre sendo banco, né? Nem opção, segunda opção ele está sendo, visto que o Léo Ortiz chegou. Então vamos ver como esse time vai se comportar. No papel aí é um time muito bom, né? Só de ter Bruno Henrique lá na frente com Dela Cruz, Gerson, né? Já é um time muito bom. Então vamos ver aí se o Flamengo consegue pelo menos um empate. E se uma vitória vir, é um lucro pro Mengão. Então, se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.